A oportunidade surgiu, foi o Elman que me convidou, disse-me que estava a pensar em mim para trabalhar comigo, o texto que ele tinha escrito e que iria encenar. Eu fiquei logo muito contente por esta proposta, primeiro porque é uma pessoa que é muito mais nova do que eu, portanto é de outra geração, e porque ainda não tinha trabalhado com ele. E já tinha visto alguns trabalhos dele e tinha achado interessante. E depois de ler o texto, não tive dúvidas nenhumas em dizer que sim, porque o texto pareceu-me logo muito bom e o texto está muito bem escrito e foi um bom sim. Dentro de um contexto social pequeno que é as nossas famílias, ou seja, estas sociedades pequeninas que cada vez estão um bocadinho menos vive menos em coletividade, já não há tanto os vizinhos e, portanto, fica ali um bocadinho contaminado e fechado entre 4 ou 5 pessoas, não é? E nestas microsociedades, que é a família, ainda traz muitos preconceitos do que é bom e do que é mau, do que é bem aceito pelos outros, qual é a expectativa dos outros em relação às nossas relações familiares e como é que nós as usamos, e depois também um bocadinho a religião, neste caso a religião católica que nós temos. O Elman o texto tem como referência a Sagrada Família, que para a religião católica é a família perfeita, e na nossa sociedade ainda acho que sim, também ainda é referência como uma família perfeita, mesmo que já seja muito mais usual os divórcios, as separações, estas perdas, as mortes. Nós temos muito a ideia de que temos que colaborar com a expectativa das pessoas do que é que nós somos como cidadão em família. E neste caso, tendo a referência da Sagrada Família e tendo a referência desta mãe cuja profissão foi tratar dos seus familiares, seja os ancestrais ou os descendentes, ao longo da sua pouca vida, não é? Foi perdendo todas essas pessoas que faziam parte da sua vida. Era para elas que ela vivia e tinha como função tratar, cuidar, ajudar a crescer, manter, dar de comer, dar amor, dar carinho, dar ternura, dar cuidados. Foi ficando sem eles. E essa solidão, digamos que é ainda mais profunda do que quando um ser humano tem uma profissão em que o foco não seja as pessoas que perdeu, não é? Neste caso não, ou seja, a solidão é absoluta quase, não é? Porque ela não tem já as pessoas que colaboravam na sua luta contra a solidão, não é? Como já não tem função, ou seja, já não se sente ativa como nada. Portanto, a solidão digamos que é quase no limite do absoluta, não é? E é essa solidão provocada por esses preconceitos todos, por essa expectativa que nós queremos em absoluto colaborar para que sejamos bem vistos pelos outros, tudo se foi desmoronando e digamos que ela está num processo de vazio. É exatamente por isso, porque nas aldeias, e ainda se faz, eu sei que a minha mãe, por exemplo, já tem 90 e tal anos, mas ainda faz ela própria, há aqueles rituais em que se reza o terço nesta altura, em que se reza nesta altura, e este oratório desta Sagrada Família percorria os vizinhos, portanto, os vizinhos recebiam a Sagrada Família em casa exatamente para que
ao estar em casa, durante aquelas 24 horas, na casa daquelas pessoas, servissem como modelo durante aquele tempo para que o resto dos anos ficasse na cabeça como referência e como a quem imitar para ser perfeito. E para ela, todos os anos recebe o oratório e todos os anos vai, ao longo, se calhar, da sua vida, pensando que como é que é, o que é que eu fiz para não ter esta família perfeita, o que é que eu fiz de mal, a quem é que eu não adorei, o que é que eu não fiz na minha vida, para que esta referência que sempre teve durante a sua educação não faça sentido para ela, porque não existe, não é? Não teve a proteção daquela entidade que é a Sagrada Família e que é suposto imitar. Não, claro que não há famílias perfeitas, como não há, se calhar, nada perfeito a não ser a beleza que está determinada e que é tudo, quanto mais simétrica é uma coisa, mais belo é, inclusive as pessoas, não é? Mas lá está, há alguém exatamente simétrico, a não ser as construções, a gente pode, hoje em dia, não é? Podes mexer na tua cara, podes mexer em tudo e então aí encontrares ou tentares encontrar o perfeito, mas mesmo assim duvido que se consiga atingir, porque a simetria na natureza acho que não é normal. Pois, correu bem, mas a mim deu muito trabalho, porque exatamente, mas também é esse trabalho que eu andava à procura, não é? Que me estimule, que me mande procurar coisas dentro de mim, em termos criativos que eu ainda não tenha procurado, trabalhar outras zonas, outros processos criativos de atingir aquele produto final da construção daquela personagem que vai fazer parte de uma encenação que está na cabeça de outra pessoa, que foi escrito por... a ação está noutra pessoa, portanto é um conjunto de criatividade e de criativos que todos têm que contaminar uns pelos outros se queremos que a coisa cresça. E neste sentido, eu, como não tinha trabalhado ainda com o Elmano, não sabia exatamente, por mais experiência que nós tínhamos, e a gente sabe que há técnicas para construir os espetáculos, para construir as personagens, para atingir aquele objetivo de naturalismo. Nós temos, não é? Na nossa formação isso existe, mas depois a procura do diferente, não é? A procura daquilo que tu dás como artista àquele produto. Tem que ser procurado dentro de nós, incluindo aquilo que nós sabemos e aquilo que a técnica que nós temos e a experiência que nós temos e as referências e a experiência de vida que nós temos. E nesse sentido, isto para dizer que o Elmano, para além de eu perceber-me logo desde o início que ele sabia muito bem o que é que queria com este espetáculo, não se calhar em termos físicos, não é? De saber exatamente na sua encenação que era ali aquela coisa, que era ali aquela coisa, mas tinha uma ideia do espaço que queria e como o queria trabalhar. E eu percebi logo que o universo dele, que eu acho que tem muito a ver também com esta arte do teatro, é usar toda a simbologia do teatro para contar uma história do cotidiano, uma história trivial, não realista, não é? E portanto isso é um universo em que eu não tinha explorado muito ao longo dos trabalhos que fiz. E depois também porque o processo de construção e da junção destas criatividades foi diferente daquela que já tive experiência, que foi muito a construção em puzzle e depois aproveitar tudo o que os atores... Ele é um excelente diretor de ator, acho eu, ou eu fiquei com essa ideia, porque, ou pelo menos não parece que ele tem pré-concebido o que é que quer que a gente invente.
e estou a dizer inventar no sentido mais abrangente, mas aproveita tudo o que nós damos naquele início em que estamos a tentar parecer muito aquela pessoa, ser muito verdade, aquelas emoções, andar à procura dessas coisas para depois a construir, não é? Ele foi aproveitando tudo e isto para dizer que me deu muito trabalho porque nem sempre isso era claro para mim. E se calhar não tinha que ser, ou seja, as propostas de trabalho que ele me fazia para desenvolver, todos os dias, aquele dia de ensaio, ou aquele trabalho de ensaio, eu às vezes parecia-me que já era diferente do que tinha feito ontem, mas então se era diferente, porque é que não? Criou muitas dúvidas e muitas instabilidades, mas que eu nunca me senti perdida. Ou seja, senti sempre que, mesmo que às vezes me parecesse que estás a ser preconceituosa, estás a achar que aquilo não está certo, mas se calhar experimenta, pode ser que esteja. Eu tive sempre esta... Nunca foi negativo as instabilidades e as inseguranças, porque se calhar porque tinha a confiança nele, porque daquilo que eu me estava a perceber do trabalho que ele estava a fazer, ou também porque também fui criando a minha confiança em mim e nos processos. Mas isto para dizer que sim, passei por muitos, digamos, emoções sobre os vários processos ou a maneira como eu interpretei aqueles processos do Elman para me dirigir, para me ajudar a fazer este espetáculo, esta personagem, mas foi muito gratificante, porque acho que explorei muitos sítios que ainda não é que não tivesse explorado, mas que tinha sido pouquinho pela rama, assim, e fiquei contente e foi bom. O que eu procuro como normalmente o diretor de atores é o encenador, o que eu procuro é, por um lado, perceber qual é a ideia daquele produto final que ele quer, do pôr em cena, como é que ele quer pôr em cena esta história, tentar perceber isso logo, que é para depois me deixar com os menos limites possíveis na minha criatividade e que ele me ajude, ou o encenador, a encenadora, me ajude a organizar toda esta criatividade que existe sempre em nós e no princípio que pode ser tudo, não é? Aquela personagem pode ser imensas coisas, nós é que vamos ter depois de fazer os filtros, tirar isto, pôr aquilo, não é isto, tira, põe, e é a minha expectativa do bom diretor de atores é essa capacidade, que nem todos têm, de conseguir perceber o que é que aquele ator quer dar e o que é que serve para mim, para pôr isto em cena. Não é outra maneira de fazer aquela pergunta tradicional, o que é que gostas mais, não é? Mas não, eu já disse isto, a escolher, eu gostava muito e foi raro escolher entre duas coisas boas, duas propostas de trabalho boas, o que me tem acontecido, e ainda bem, não é? Nem toda a gente tem essa possibilidade, de dizer que sim ou que não àquela proposta. Agora, eu escolheria entre trabalhos, a qualidade de trabalhos que me propuserem. Tanto se for um bom trabalho de cinema ou um mau trabalho de teatro, escolherei uma boa proposta de cinema. Se for uma péssima proposta de teatro e uma boa proposta de televisão, escolherei com certeza a televisão em vez do teatro. É mais... E também as pessoas com quem eu vou trabalhar. De há uns anos para cá, que já trabalhei com esta pessoa e gostei muito, mas outra que ainda não tenha trabalhado, eu provavelmente escolho, se a qualidade dos trabalhos forem idênticas, provavelmente escolho com quem ainda não trabalhei. Que haja consumidores de arte. E isso eu acho que não vai haver tão cedo, ou já não vai haver na minha vida. Os consumidores de arte, como eu exigiria para o meu país, que está na Europa, que as pessoas que vivem no meu país
fossem tão consumidores de arte como consumidores de uma peça de roupa bonita, ou de um bom jantar com amigos, ou de conseguirem comprar o carro que querem porque é mais seguro. Era isso que eu queria, e como eu sei que os hábitos de consumo vêm da educação, portanto, da educação que está nas escolas e dos pais, evidentemente, da educação de um ser humano até ser adulto. Toda a informação que ele tem a possibilidade e a capacidade de ter. E há muitos anos que as escolas e o nosso ensino, no geral, há exceções como é evidente, senão éramos todos pouquinhos, não é? Não faz isso. Ou seja, os miúdos vão na escola primária, na secundária, vão ao teatro porque há alguém que faz uma peça que tem aquele texto e é mais fácil interpretar aquele texto e estudá-lo. Não é propriamente para ensinar a consumir arte. Ensinar a serem eles, quando forem adultos, gosto ou não gosto porque sei o que é. Vou ali e não vou ali porque sei o que é. E ter necessidade de consumir arte, é isso. É necessidade, ter esta necessidade. E isso só se tem se a sociedade de consumo lhe der. E neste caso é a educação. Custódio, muito obrigado. Nada.